Olá! O grupo é composto por Ana Carolina Pessoa, Daniele Bocardi, Gabriela Araújo, Michele Nascimento e Pamela Lorenzon. E nós iremos falar sobre coeficiente de variação e desvio padrão relativo. Bom dia! Eu, Michele, juntamente com a integrante Pamela, irei explicar sobre o coeficiente de variação. Bom, antes da gente entender o que é o coeficiente de variação, eu vou dar um exemplo comparando duas sequências. A sequência de letra A, com os números 1, 2, 3, 4 e 5, e a sequência letra B, com os números 1001, 1002, 1003, 1004 e 1005. Bom, a gente vai encontrar a média e a variância dessas duas sequências. Para encontrar a média, que é o valor numérico que representa uma igualdade entre os números, existe uma fórmula, que é a soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Fazendo esse cálculo, o resultado da média deu o valor de número 3. Após isso, nós encontramos os desvios. E como que a gente faz isso? A gente vai subtrair o valor da média de cada valor da sequência. Então, por exemplo, a gente vai pegar o primeiro valor da sequência de letra A, que é o número 1, e vai subtrair o 3, que é a média. Então, vai ficar 1 menos 3, que vai dar menos 2. Depois disso, a gente vai pegar o número 2, que é o próximo número da sequência, e subtrair 3. Então, vai ficar 2 menos 3, que vai dar menos 1. Após isso, nós iremos encontrar os desvios absolutos. E como que a gente faz isso? Transformando os desvios em módulo, ou seja, deixando eles positivos. Para evidenciar o desvio de uma sequência, foi criada a variância, que é a média dos desvios absolutos elevados ao quadrado, o qual a fórmula é a somatória dos elementos ao quadrado dividido pelo número de elementos. Aqui, na alternativa A, o valor da variância deu 2. Agora, partindo para a letra B, nós iremos fazer a mesma coisa que fizemos na letra A, que é encontrar a média e logo depois encontrar a variância. Então, para encontrar a média, a gente usa a fórmula, que é a soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Nesse caso, na letra B, o valor da média deu 1003. Depois disso, a gente encontra os desvios, subtraindo a média de cada elemento, ou seja, 1001 menos 1003, 1002 menos 1003 e assim por diante, e depois transformamos eles em desvios absolutos, deixando eles em módulo. Na letra B, o valor da variância também deu 2. Mas será que realmente esses números equivalem ao mesmo valor? Como o desvio padrão é expresso na mesma unidade de dados observados em estudo, comparar duas ou mais séries de valores que estão em unidade de medida diferentes torna-se impossível. Para sanar essas dificuldades, podemos analisar uma dispersão em termos relativos ao seu valor médio, utilizando o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é dado pela fórmula CV igual a 100 vezes S sobre X. CV é o coeficiente de variação, o S é o desvio padrão e o X é a média dos dados. O coeficiente de variação é dado em porcentagem, por isso que é multiplicado em 100 na fórmula, por 100, né? O coeficiente de variação, ele fornece a variação dos dados obtidos em relação à média. Quanto menor for o seu valor, mais homogêneos serão os dados. O coeficiente de variação, ele é considerado baixo quando for um valor menor do que 25%. O fato de o coeficiente de variação ser dado em um valor relativo nos permite comparar séries de valores que apresentam em unidade de medida distintas. No exercício A, CV é igual a 2 sobre 3 igual a 0,6, enquanto no B, CV é igual a 2 sobre 1003, aproximadamente 0,002. Aqui nós podemos ver que os valores são bem diferentes, que na primeira sequência é muito maior em relação à segunda, e com isso podemos provar que por mais que na explicação anterior se mostre que praticamente os valores são idênticos, quando você aplica o CV você consegue ver que tem essa diferença, e que não são os mesmos resultados. Olá, meu nome é Daniele e eu irei falar sobre o desvio padrão relativo. Mas antes, eu irei lembrar o que é variância. A variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante os valores estão da média. Sabendo disso, é possível saber um pouco mais sobre o desvio padrão. O desvio padrão é simplesmente os resultados positivos da raiz quadrada da variância. Agora, sabendo de tudo isso, iremos entrar no assunto do desvio padrão relativo,
que nada mais é do que uma medida estatística que descreve a distribuição dos dados no que diz respeito à média e é um resultado que é expresso por uma porcentagem. Essa função é popular entre os não estatísticos. Isso porque a interpretação é baseada em um resultado por cento e não em um resultado obstado. Para calcular, é necessário ter o valor do desvio padrão e da média aritmética. Apesar de ser super popular, estranhamente não há uma função automática em qualquer versão do Microsoft Excel. O desvio padrão relativo, para ser calculado pelo Excel, é necessário duas fórmulas. A primeira fórmula é a fórmula média, que você coloca entre um colchete igual média, e entre parênteses você vai colocar o intervalo de dados e ela vai calcular a média dela. Depois você também vai precisar da stdev, onde você coloca entre colchetes igual stdev, entre parênteses coloca o intervalo de dados e ele vai calcular o desvio padrão desse intervalo de dados. Depois, para agrupar na fórmula de desvio padrão relativo, é necessário que coloque igual desvpad, coloca o intervalo de dados que você quer calcular ali desse desvio padrão e divide pela média e coloca o intervalo de dados e no final utilizar o asterístico com 100, porque nesse caso vai estar sendo utilizado a porcentagem para ver se o desvio é muito grande ou muito pequeno. Se o resultado for inferior a 2,5%, você tem em mente que o desvio é muito mínimo e por uma quantidade maior o desvio é bem maior. Bom dia! Agora eu vou fazer um exercício para a gente calcular o coeficiente de variação e o desvio padrão relativo. E para isso eu peguei uma sequência de 5 números, sendo eles 9, 0, 5, 1 e 8. Para a gente fazer a conta do coeficiente de variação e do desvio padrão relativo, a gente precisa antes achar a média, a variância e o desvio padrão. Para a gente achar a média, a gente pega esses 5 números, soma e divide por 5, que é a quantidade de números da sequência. E o resultado dessa conta dá 4,6. A variância é um pouco mais complicada. A gente tem que pegar a média e subtrair de cada um dos números da sequência. E o resultado da subtração a gente leva ao quadrado, soma e divide por 5 de novo. E essa conta, o resultado dá 13,04. E para a gente fazer o desvio padrão, a gente só acha a raiz do resultado da variância, que no caso dá 3,6, 1, etc. Depois que a gente achou todos os resultados, a gente consegue agora calcular o coeficiente de variação e o desvio padrão relativo. Começando pelo coeficiente de variação, a gente pode usar a fórmula, que seria coeficiente de variação é igual a o desvio padrão ao quadrado dividido pela média aritmética. E fazendo a conta, o resultado dá 2,8347, etc. Já a fórmula do desvio padrão relativo é desvio padrão relativo igual desvio padrão dividido pela média aritmética. E essa conta dá 0,7847, etc. E é assim que se calcula o coeficiente de variação e o desvio padrão relativo.